Olá pessoal, engenheiros e engenheiras, estudantes e simpatizantes da construção civil. Vamos resolver aqui mais um problema, agora sobre determinação de cavitação em bomba centrífuga. Em um outro vídeo postado, nós fizemos o dimensionamento de uma bomba para uma instalação predial, e agora vamos verificar se pode ocorrer a cavitação nessa bomba, Vamos supor aqui que essa bomba será instalada, esse sistema será instalado na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cidade natal do professor, Em uma lista de exercícios propostas a vocês, eu pedi que vocês façam essa verificação utilizando a cidade natal de vocês. Então aqui na exemplificação estou usando a minha, Resolvendo o problema, para verificar se pode ou não ocorrer a cavitação em uma bomba centrífuga, basicamente a gente precisa verificar a desigualdade entre NPSH disponível e entre NPSH requerido, Se a energia disponível na bomba é maior do que a bomba precisa, a requerida por ela. No caso, a energia para se evitar que o líquido, o fluido, a água, atinja a sua pressão de vapor, beleza? Como vimos em nossas apresentações teóricas, Então, lembramos aí que o NPSH requerido é uma característica normalmente fornecida pelo fabricante da bomba, Então, é um dado que nós podemos obter quando escolhemos uma bomba. Não o tendo, podemos utilizar alguns parâmetros de anteprojeto, como vimos em nossa apresentação teórica também, Temos o coeficiente toma, que se utiliza de uma rotação específica estimada para se verificar, mas aqui nós vamos trabalhar com essa situação mais próxima da realidade, Então, e o NPSH disponível é determinado aí pelas condições de pressão atmosférica local, temperatura da água e pela característica geométrica da instalação, Sendo aí calculado por essa expressão. Então, pressão atmosférica menos pressão de vapor sobre gama, do fluido, mais ou menos Z, que é a posição da bomba em relação à lâmina d'água do reservatório, mais se a bomba estiver afogada e menos se a bomba estiver acima do nível de lâmina d'água do reservatório inferior, de sucção, menos a perda de carga no sistema da sucção. Beleza? Então essa é a energia disponível ali na entrada da sucção para verificarmos, se há ou não cavitação. Basicamente é a energia disponível na sucção, Pressão atmosférica menos pressão de vapor, mais ou menos Z, menos a perda de carga na sucção. Bom, então a determinação da pressão atmosférica, nós podemos utilizar esta expressão, qual puxamos do livro do Rodrigo de Melo Porto, onde entramos com a altitude local, em metros. A cidade de Campo Grande, utilizando uma altitude média aqui, buscada no Google, de 532 metros. Então, posso utilizar esse valor. Obviamente, pessoal, que dependendo do tamanho da cidade, nós podemos ter boas variações de altitude e é bom ter um dado mais preciso, Aqui é um exemplo. Então, logo, a pressão atmosférica, entrando aqui com a altitude na fórmula da pressão atmosférica, temos aqui a carga de pressão atmosférica de 9,75 metros, E a pressão de vapor do fluido, temos isso tabelado também, extraído aqui do livro do Rodrigo de Melo Porto, de hidráulica básica. Iremos considerar aqui a água a 20 graus de temperatura, água fria. Isso dá um P sobre gama de 0,24. Em Aquidauana talvez seja um pouquinho mais quente, Mas vamos considerar aqui o padrão, água fria a 20 graus de temperatura. Bom, em resolução, continuando a resolução, vamos lembrar aqui que calculamos no vídeo anterior a perda de carga na sucção, considerando aqui as peças instaladas e a tubulação, A perda de carga deu 0,4526 metros e a bomba está aqui afogada, a 1,80 m do nível do fundo da lâmina d'água do reservatório inferior. Então, mais 1,80 a cota Z.
Portanto, o NPSH disponível, nesse caso, né, 9,75, a pressão atmosférica, menos a pressão de vapor, 0,24, mais 1,80 da cota Z, menos a perda de carga na sucção. Isso nos dá aqui 10,86 de NPSH disponível, né? E o requerido, que pode ser consultado, o gráfico disponibilizado pelo fabricante da bomba, né? No vídeo anterior, nós escolhemos uma bomba da KSB, Mega Block, né? Modelo 25150, de potência de 3 CV, com um diâmetro de rotor de 141 milímetros, né? O fabricante disponibiliza em seu catálogo essas curvas de NPSH requerido para os modelos, né, da família de bombas 25150. Então ele deu aqui basicamente duas curvas, né? A menor e a maior dessa família de bombas, né? Temos aqui a curva do rotor de 100 e a curva do rotor de 147. Note que não temos aqui a nossa curva do diâmetro de 141, mas obviamente que ela vai ficar entre esses dois aqui, né? Então, o NPSH requerido maior aqui dessa família é de 3,70 aproximadamente, aqui, né? Entre 3 e 4. E o menor é do rotor 147, né? Vai ser aqui 2,80. Isso aqui pegando os topos das curvas, né? Obviamente que isso varia de acordo com a vazão, né? Bom, o que nós podemos fazer aqui, né? Imaginar que temos essa curva mais próxima, né? Da curva de 147 milímetros. O rotor de 141 é mais próximo do rotor de 147 do que o de 100. Então nós vamos desenhar uma curva ali, uma interpolação, né? De uma curva para um rotor de 141, né? Então, por aproximação aqui, ó, eu desenhei uma curva que poderia representar o rotor de 141, por aproximação, entrando com a vazão de 10 metros cúbicos, ó, chegando até essa curva fictícia desse rotor, eu obtive aqui um NPSH de 2,40, né, que eu estimei aqui para esse caso, né? Se fosse o rotor de 147, ó, com 10 metros cúbicos, batendo aqui, daria exatamente 2 de NPSH. Basicamente aqui, ó, né, varia entre 2 até 3 pontos, se fosse aqui, ó, né, o 10 MCA, 10 metros cúbicos por hora, né? Para o rotor de 100, dá bem no topo dele, né? Daria 3,70. Então, o NPSH requerido para essa família de bombas com essa vazão, ó, é bem nessa reta, né? Daria aqui, ó, entre 2 e 3,70 no máximo. Nós adotamos aqui estimado 2,40, né? Imaginando a curva do rotor 141 neste posicionamento, beleza? Fazendo a comparação entre disponível e requerido, então, 10,86, que é o disponível calculado, é maior do que 2,40. É maior do que 2 a 3,60, que é o intervalo lá, né? Se eu for olhar aqui, ó, de 2 a 3,60, então o que eu tenho disponível atenderia qualquer bomba dessa família aqui com essa vazão. Essa é a conclusão que nós podemos chegar, né? Com as características geométricas do projeto, né? Nós temos esse NPSH disponível, então, beleza, né? Não ocorrerá cavitação neste caso, uma vez que o disponível é maior do que o requerido. Beleza? Então essa é a verificação básica que nós podemos fazer. Poderia aqui fazer a verificação do coeficiente toma, relembrando, né? Caso eu não queira fazer essa interpolação de curvas aí, eu calculo o toma, né, e o toma crítico e comparo um com o outro, que é outro tipo de comparação que eu posso fazer, sabendo a rotação da bomba. Nós sabemos ali a rotação de 3.750 RPM, né? Então é possível usar esse outro parâmetro de comparação. Tranquilo? Então é isso. Fico à disposição de vocês e agradeço a atenção mais uma vez.